mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mais um dia se inicia e eu tô mais uma vez aqui com você, Elane Nola, falando de Criciúma, Santa Catarina. Que honra estar aqui com você, você é meu convidado especial para trilhar o caminho do Evangelho de João nesses dias. Nós estamos aqui com mais um episódio intensa e eu convido você a pegar sua caneta, seu caderninho, para não deixar nada passar, amém? Então vamos lá, eu vou estar lendo na NAA, João 4, do 43 ao 54. Esse episódio de hoje, gente, é muito forte. Prepare o seu coração. Vamos ler juntos, então? Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Gente, olha isso. O próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, o que ele foi fazer ali? Você iria? Já é algo para pensar, anotem aí. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho, vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez. Olhem só o que Jesus falou para ele. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Tipo assim, Jesus está dizendo, não, tipo, sai daqui, né? Tô te testando. O oficial pediu mais uma vez, não desistiu. Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. Uau! Olha o que faz quando uma pessoa permanece, né? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram, ontem à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. Aleluia! E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Até aqui. Gente, que forte, né? Essa palavra, ela é transformadora e vocês vão entender por quê. A cura do filho de um oficial. Passaram-se 2 dias que Jesus estava em Samaria. Lembra, ele estava lá com a samaritana. Ele foi para a Galileia. Por experiência própria, Jesus sabia que um profeta não era respeitado. Não tinha nenhuma honra onde tinha nascido. A tão famosa frase, né, que a gente vive repetindo, um profeta não tem honra na sua própria terra. Então eu fico aqui perguntando, e você deve também ter questionado algum momento da sua vida quando leu isso, né? Então, por quê? O que ele foi fazer lá? Se ele não tinha honra lá, o que ele foi fazer lá? Por que ele foi para lá? Foi em direção daqueles que não queriam, sendo que lá em Samaria, imagina, ele estava lá fazendo milagre, o povo queria que ele ficasse lá e já estava não querendo mais sair de perto dele, e ele pegou, saiu dali e foi para aqueles que não queriam. Uau! É como João tem dito nesse evangelho, ele veio para os seus, mas esses não o quiseram. Estou falando assim bem pausadamente para a gente refletir. Ele veio para os seus, mas esses não o quiseram. E ele foi, mesmo sem querer que as pessoas quisessem que ele estava lá. Ele foi porque, gente, a gente tem aprendido que o Senhor Jesus caminha por propósito. Que Deus é esse
que vai para aqueles que o rejeitam. Que Deus é esse? A gente fica pensando. Mas chegando na Galileia, os galileus o receberam bem. Daí você pode pensar assim, mas ali dizia que eles receberam bem. Mas isso só aconteceu porque ficaram sabendo do que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a Páscoa e ficaram impressionados. Nós temos ficado impressionados ou a gente realmente quer Jesus? Essa é uma pergunta, que a gente precisa fazer para nós mesmos todos os dias. Somente por causa dos milagres eles queriam os sinais, eles queriam os milagres que Jesus fazia, eles queriam as mãos, eles queriam aquilo que Jesus podia dar para ele. Quem não busca a Jesus, mas somente o que ele pode dar, o desonra. Vocês percebem que eles ali até receberam ele bem. Vem, entra, senta, Queriam, fazer sala, como se diz. Mas na realidade era por interesse. Então nós precisamos tomar cuidado nisso. Nós estamos honrando Jesus ou a gente só quer as mãos dele, o que ele pode fazer por nós? Isso eu digo até para as pessoas que caminham perto da gente também. A gente tem honrado essas pessoas ou a gente quer o que elas oferecem pra gente? Porque, gente, isso aqui é muito sério. Quem não busca Jesus, mas somente suas mãos e o que ele pode dar, o desonra. Eles não queriam Jesus, eles queriam o que ele podia fazer por eles. E isso é uma verdade, é uma desonra. É uma desonra. Nós precisamos abrir os nossos olhos que isso era desonra. E vamos falar mais um pouquinho, abrindo um parênteses sobre isso. Não se aproxime de ninguém por aquilo que essa pessoa pode te oferecer. Jesus sempre nos ensina isso em todo o tempo. Que os nossos olhos sejam parecidos com os dele. Não se relacione com ninguém. Muito menos com Jesus, gente? Por aquilo que ele pode te oferecer. Nosso relacionamento com as pessoas ou com o amado na nossa alma deve ser por amor, não por interesse, não por troca, não por aquilo que eu posso tirar desta pessoa. Não barganhe com Jesus. Isso foi o que aquele povo fez, mesmo crendo nos milagres que ele operava, ainda assim o desonravam, porque eles queriam somente o milagre, eles não queriam aquele que fazia o milagre, eles queriam se aproveitar dele. Jesus os conhecia e também nos conhece. Ele sonda os nossos corações, então não te preocupe com nada. Muitas vezes a gente diz, Deus, será que eu não estou vindo te pedindo tanta coisa? Ele é o Deus que te supre de todas as coisas, não é disso que eu estou te falando. Eu estou falando quando a gente só se relaciona com ele por aquilo que ele pode me dar. Sabe, por vezes eu fico aqui em casa e digo, que saudade de estar ali contigo, Jesus. E eu venho pro quarto e já aviso, tô orando, porque eu sinto falta dele. Que essa fome, essa sede que eu tenho não é sempre, gente. Eu quero ter sempre, mas nem sempre a gente tem. Mas que isso cresça em mim, cresça em você, que cresça, que a gente busque ele somente para estar com ele. Somente para sentir o cheirinho dele, para sentir a presença dele, somente para ter o seu toque, somente para estar ali com ele, somente para dizer, Deus, conta os teus segredos para mim. O que tu queres que eu faça hoje? Que a gente tenha um relacionamento com o Pai íntimo, não mais de interesse. Porque queriam ele por perto para usufruir daquilo que ele poderia fazer por eles. Gente, isso é muito forte, então eu queria que você grifasse, se você puder anotar aí. Jesus conhecia aqueles homens e também conhece nós. Ele sondava o coração deles e também sonda o nosso. Lá no versículo 46, a palavra fala que Jesus volta a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, havia um filho de um oficial do rei que se encontrava doente. E quando ele soube que Jesus estaria ali, correu e pediu, por favor, cura o meu filho. Afinal, o seu menino estava morrendo. Ele implorou, por favor. A história não conta, mas provavelmente esse homem, gente, era um gentio. Alguém que trabalhava para o rei, porque era um oficial. Podia ter sido até um Antipas, sabe? Aquele que acabou que decapitou, a cabeça de João Batista. Eles eram muito maus, esses homens. Aqui encontramos alguém que nitidamente queria usar Jesus. Ele queria o que Jesus podia oferecer. No que Jesus respondeu, vocês se recusam a crer se não verem um milagre. Como se Jesus dissesse, você é igual a todo esse povo, Você não quer se relacionar comigo, você só quer os meus milagres. Você não quer saber do meu reino, nem caminhar ao meu lado. Seu interesse é egoísta e aproveitador. Uau! Já pensou ouvir isso de Jesus? Mas aquele homem não desistiu. Jesus parece que ali está fazendo um teste com esse homem, porque
que o homem, no entanto, não desiste. Ele não se dá por vencido, ele implora mais uma vez: por favor, é a vida do meu filho que está em jogo, faz alguma coisa. Então, eu creio que ali, né, o coração maravilhoso de Jesus já diz para ele, se compadecendo, né? Vá, seu filho vive. Uau! E aquilo ali foi vida, né, para este homem. Quando seus empregados vieram lhe encontrar e contar que seu filho estava vivo, ele conferiu a hora com eles e pôde perceber que era a hora exata que Jesus tinha dito a ele, que o filho dele estava vivo. Isso foi o suficiente. O oficial e toda a sua casa creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez na Galileia. Gente, a partir desse milagre, esse milagre tinha um propósito. Era a conversão desse homem e de toda a sua casa. Nisso a gente aprende que a fé que recebe milagre e salvação é a fé que depende da graça de Deus. Aquele homem não foi orgulhoso, ele ficou ali insistindo. O homem era mau, não cria em Jesus, provavelmente fazia muitas maldades amando do rei, mas isso tudo não impediu ele de receber aquilo que Jesus tinha para ele. Eu queria deixar umas dicas, algo que o Senhor ministrou no meu coração, se você puder anotar. Que tipo de fé que consegue alcançar? Não é uma regra, viu, gente? Mas se você quiser meditar nisso, é uma fé, gente, que conta com a graça de Jesus. É uma fé que caminha muito. Esse homem deve ter andado muito para chegar ali. Teve um esforço para estar ali. É uma fé que pede um milagre para alguém, não só mais para ele. Ele era o intercessor. É uma fé que precisa se humilhar, não se exaltar. Pensa, naquela época, esse homem, provavelmente um gentil, com pós, clamando para um judeu. Isso era muito degradante para ele. Ele não desistiu facilmente. E essa é a fé que não desiste. Mesmo Jesus negando de cara, ele permaneceu ali, ele não se ofendeu. A gente tem mania de se ofender por qualquer coisa. Guarde o seu coração nesta manhã, pare de se ofender, que o seu coração esteja conectado com um pai e entenda os sims e os nãos dele. Às vezes ele diz um não agora para te dizer um sim lá na frente. Não se ofenda, deixe Deus trabalhar na sua vida, e mesmo que lá na frente seja outro não, é o melhor de Deus para mim e para você. Não se ofenda, permaneça até o fim. Ele poderia ter desistido, né, e ficado orgulhoso e voltado embora, mas aí perderia o grande milagre. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, nós às vezes não permanecemos. Às vezes a gente quer largar tudo, deixar tudo para trás e vamos embora, afinal de contas tá tudo dando errado mesmo. Permaneça em Deus, continue buscando e ouvindo a Deus, não desista, mesmo que a resposta que Ele der para você não te agrade. Não se ofenda, não se ofenda. Apenas continue a bater e a porta vai se abrir. Nessa assistência desse homem, ele conseguiu algo extraordinário. Não foi só a cura do filho. Talvez a gente olhe muito aqui para a cura do filho. Mas ele e toda a sua casa foram salvos. Olha isso, não existe milagre maior que esse, né, gente? Ele e toda a sua casa foram salvos. Então não desista, não se ofenda, permaneça em Deus, não desanime. Deus é um Deus de aliança, sua palavra jamais volta vazia. Só Ele sabe o melhor para a tua vida. Então se abrace nele, se agarre nele e não permita que nada, de qualquer lado que vier, te ofenda. Permaneça em Deus. Mesmo que você sinta uma tristeza, permaneça em Deus. Não deixe nada te roubar do lugar que Ele tem te colocado. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.